Olhe. Aí, viu? É bom que já é sugestivo, né? Você já fala para ele, ele não vai nem conversar contigo mais hoje. Se ele vier falar, olha para frente. Olha para frente. Só que esse tema, querido, é mais do que só você olhar para mim, sentado onde você está sentado. Esse tema ele é muito importante em qualquer momento da vida. Mas eu diria que nesses dias, antecedendo já um pouco esse final de ano, você tem que compreender que existem princípios muito importantes para que a tua vida lá na frente, esse amanhã teu, ele seja de fato muito melhor do que já foi o teu ontem ou já foi no teu passado. Eu quero ler um texto que está em Esdras capítulo 3, no versículo 10. Esse texto, querido, ele vai fazer uma narrativa sobre o segundo templo, quando começou a ser edificado, quando começou a edificação do segundo templo, após um exílio que aconteceu com o povo de Israel. A gente vai poder andar aqui um pouco nas escrituras e descobrir o que esse texto tem para ensinar para nós. Esdras capítulo 3, versículo 10 diz assim: quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantaram alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia o quê? Dura para sempre, né? Sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes, não todos, tá? Mas muitos dos sacerdotes, levitas, cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz. Um grupo está celebrando e outro grupo está chorando. Quando à sua vista foram lançados os alicerces dessa casa, muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podia o que, igreja? Discernir. Não podia o quê? O que não dava para discernir? As vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Para completar, numa outra versão não vai aparecer, mas só uma frase final dizia que choraram bem alto ao verem esta casa, enquanto outros gritavam de alegria. Uma diz: choraram incontrolavelmente ao ver os alicerces do novo templo. Antes de eu falar sobre o que esse texto significa e o que essa palavra pode lhe ajudar na sua vida e o porquê você precisa ouvir essa mensagem, muito além só de vir ao culto, mas você realmente precisa ouvir essa mensagem. Eu queria te colocar uma questão que faz parte de uma frase, né, que diz o seguinte: se a sua visão for para um ano, plante trigo. Se for para um ano, plante o quê? Agora, se a sua visão for para 10 anos, plante o quê? Árvores. Agora, se a sua visão for para a vida inteira, plante o quê? Pessoas. É porque não dá para ler embaixo, né? Plante pessoas. É muito importante você primeiro entender na tua vida qual é a tua expectativa. Se você é daquele da urgência, do agora, do hoje, do amanhã, do momento, plantador de trigo, tem problema nenhum. Você é aquele que gosta de colher rápido, gosta de plantar, colher, e está muito preocupado já com resultados na tua vida a curto prazo. Porque se colhe na questão natural aí em 6 meses, enfim. Agora, é interessante que se você tem uma visão um pouco mais ampla, está dizendo, vai colocar, plante uma árvore. Árvores que crescem rápido, como o eucalipto, demoram uns 7 anos para poder você conseguir ganhar um dinheiro, né, com ele. Mas tem árvores que são 20, 30 anos. Tem gente que chega a plantar, não é nem para ele planta para o filho depois poder usufruir daquela madeira, para quem trabalha na área. Mas é interessante que eu gosto muito do último nível. Se você quer realmente um projeto para a vida, plante pessoas. Porque não tem nada mais tremendo do que você influenciar a vida de alguém. Eu vejo porque na igreja nós temos essa visão, aonde começamos, né, o projeto Vida, em tão poucas pessoas, mas com o tempo, investindo em pessoas, às vezes uma pessoa consegue atingir uma multidão. Nítido isso no batismo na aliança de hoje. Cada discípulo, de líder de rede de multiplicação, com a sua realidade ali, podendo
fazer, podendo multiplicar, porque o tempo que nós investimos na vida deles, hoje eles têm trazido um resultado tão lindo. Hoje nós recebemos praticamente uma igreja inteira, mais de 300 pessoas. O que é isso? É pensar que a gente demorou 7 anos, eu e a apóstola, para ter no máximo 200 pessoas. E num culto, em 2 meses. Agora o que é isso? Porque quando você demora o resultado para plantar em vidas, mas chega uma hora que o resultado vem. Seja o teu filho, seja alguém que você está investindo, seja alguém que você está influenciando, você terá muitas boas notícias das sementes que você planta em pessoas. Diga amém em nome de Jesus. Agora, esse texto, ele está muito mais do que isso. Esse texto está falando sobre passado, presente e futuro. Ele está dizendo sobre a minha perspectiva da vida, sobre onde eu quero chegar e como eu posso limpar minha mente para que eu possa romper. Então, primeiro nível, não se torne refém do seu passado. Fala comigo, não se torne refém do seu passado. Você já reparou a quantidade de pessoas que vivem em uma verdadeira inércia e nunca conseguem evoluir em seus projetos, sejam próprios, relacionamentos, questões profissionais? É possível afirmar, sem sombra de dúvida, que a grande maioria delas estão presas ao passado. Pessoas que não conseguem sair do lugar. Sabe aquela sensação ruim que você... Até eu disse aqui, o ano está terminando, você fala, não, pelo amor de Deus, eu não fiz nada ainda. Eu tô cheio de projetos, eu estou cheio de coisas que eu disse que antes de acabar o ano eu faria. Muita gente tem muita vontade, muita disposição, mas está preso ao passado. Elas aprenderam padrões em determinado momento da vida e elas acreditam que precisam carregá-lo para sempre. Só que nem tudo, querido, que você aprendeu no teu passado e funcionou no teu passado vai funcionar no teu futuro. A grande questão é que a gente fica preso, porque na verdade a forma com que nós fazíamos as coisas há tempos atrás, hoje está obsoleto. Tentam aplicar regras que estão ultrapassadas no ministério, métodos antiquados na liderança, processos arcaicos na vida financeira e até mesmo na maneira de lidar com relacionamentos pessoais, que está totalmente comprometida, baseada numa experiência do passado. Deixa eu falar uma coisa para você. Todos nós queremos, como eu perguntei, ter uma vida abençoada. Todos nós queremos ser bem sucedido naquilo que nós fazemos. A grande pergunta é por que algumas pessoas que mesmo se esforçando tanto, elas não conseguem dar um passo, elas não conseguem romper, não conseguem resultados na sua caminhada. Esse texto que eu estou falando com vocês, ele tem um pouco a ver com essa perspectiva de querer romper no futuro, mas não abrir mão de conceitos do passado. Mas apóstolo, eu tenho coisas, eu tenho memoriais, eu tenho ensinos milenares, que eles funcionam em qualquer situação, claro. A Bíblia está aí para dizer isso, que ela é tão antiga e tão atual. Mas você percebe que tem coisas que nós fomos influenciados no passado e que hoje elas já não funcionam mais. Na área da economia, por exemplo, tinha um cofrinho em casa que a gente colocava o dinheiro ali, alguns guardavam o dinheiro debaixo do colchão, nossos avós, né? Uma coisa triste que aconteceu na minha família, que uma das minhas avós, por parte de mãe, depois da sua morte, descobrimos tanto dinheiro debaixo do colchão dela. E o grande problema é que o dinheiro já não valia mais, não valia para nada. E viveu uma vida com muita dificuldade. E esse negócio de dinheiro debaixo do colchão eu achava que era metáfora, mas foi verdade mesmo. As pessoas faziam esse negócio. E é interessante como essa geração hoje, elas conseguem enxergar coisas que a gente não enxerga. Estava o meu filho de 15 anos, Zac, ontem falando comigo sobre a aplicação que ele fez numa nova conta que ele abriu. Você está escandalizado? Tem que estar, porque eu fiquei. Eu falei, meu filho, como é que é essa história? Me empresta um dinheiro aí. Né? Ele falou, não pai, você não está entendendo, é porque tem um banco tal. Eu falei, esse banco aí novo, eu não confio não. Ele falou, pai, o que é isso? Eu só confio naqueles nomes de banco mais antigo, consolidado, né? Ele falou, não, o mundo já virou, meu pai. Eu coloquei lá, já rendi, já ganhei uns 20 reais esses dias lá. Eu falei, me ensina aí. O grande detalhe é que parece brincadeira, mas essa geração consegue enxergar alguns meios, mesmo que podem errar, mas que a gente tem métodos que nós aprendemos com nossos pais. E você diz assim, e funciona, pastor, não duvido não. Só que a gente às vezes não está conseguindo progredir mais na vida, porque a gente não está aberto a possibilidades novas. Relacionamento é uma coisa tão tremenda que eu tenho certeza que meu pai, ele deu o melhor que ele pôde para mim.
pela condição, pelo conhecimento que ele tinha. Mas talvez se eu estivesse naquela reunião de cura interior, eu ia dizer assim: meu pai nunca me abraçou. Pastor Adriano, tem jeito ou não? Deus, se eu for lá, você me ajuda. Meu pai nunca me deu um beijo. Mas sabe, pastor Fábio, eu não tenho dúvida do amor que ele tinha por mim. Não tenho dúvida, quem conheceu sabe disso. Porque a forma dele se expressar era com serviço. Ele queria aliviar minha vida. E eu não tenho dúvida, só que eu beijo meus filhos, eu abraço meus filhos. Eu não preciso repetir o que ele fez só porque deu certo. E deu certo mesmo. Porque talvez na visão dele, para criar homem tem que ser assim, nada de abraço e beijo não. Foi a vida que ele viu, foi a maneira. Só que a gente tomar isso para outras áreas da nossa realidade, a gente carrega conceitos empedrados que a gente diz: não, eu não mudo, né? Eu não vou mudar. Só que esse texto, que eu ainda não te expliquei ele, mas já vou te explicar, ele vai te ensinar a perceber uma coisa muito importante hoje. No entanto, a quem volte todos os seus esforços para trazer à tona, outra vez, sensações vividas um dia. Sabe aquela sensação de nostalgia que a gente tem de querer voltar alguma coisa do passado no presente? E isso não vai acontecer, é ineficaz, é impossível recuperar exatamente as mesmas coisas que você viveu no passado. Inclusive isso vai te interromper aquilo que Deus quer fazer de novo na tua vida. Deus quer fazer coisas novas na tua vida. E pode acreditar, Deus hoje vai nos dar uma oportunidade, até o final dessa palavra, de você pelo menos dar uma oportunidade para Deus, dizer assim: Deus, eu entendi, eu quero isso na minha vida. Eu quero poder abrir mão, sabe, dar lugar a espaços na minha mente para que eu receba coisas novas, se é que isso vai ser bom para mim. Não é só bom para você não, querido. Quem agradece são os filhos, quem agradece é a esposa, quem agradece é o marido. Quando você toma uma decisão de querer se inovar, de querer ouvir, de querer perceber que o mundo ele está mudando. É provável que algo esteja estagnado na nossa vida ou na sua vida, impedindo que você avance nas mais diversas áreas. Talvez tenha perdido a capacidade de perceber o seu futuro, já que busca referências apenas lá no passado, onde a gente quer romper na vida, mas sempre com uma perspectiva do que aconteceu no passado. A pergunta é, e eu coloquei isso na nossa publicação: você está preparado para essa conversa hoje? Fala para o irmão do lado aí, você está preparado para essa conversa hoje aí? Então tá. Está preparado? Então vamos lá. Não chore pelo que se foi. Junto comigo? Não chore pelo que se foi. Pastor, não tem jeito. Não, eu tenho memoriais, eu tenho coisas, eu tenho que ficar lembrando o tempo todo. Ageu capítulo 2, no versículo 3, diz assim: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ele está dizendo aqui o seguinte: quando o povo de Israel sofreu um exílio no ano 585, 4, não me engano, que o templo de Israel foi completamente destruído, o povo foi levado por exílio babilônico e passou 70 anos, quantos anos, igreja? 70 anos ali, aonde o sonho de todo judeu que nasceu ali dentro do exílio babilônico, ele estava em outro povo, em outra terra, mais de 1000 quilômetros longe de casa. O povo, a terra deles destruída. Era um dia ver o templo, que um dia foi de Salomão, uma glória tremenda, fosse reconstruído. Mesmo aqueles que nasceram no exílio, jovens que nunca viram aquela glória, nunca viram aquele templo, o exílio acabou, eles voltaram para casa. Houveram influência de muitos profetas e homens de governo, porém 4 deles é bem importante. Um deles foi Esdras, que escreve sobre um grande avivamento que aconteceu. Quando ele começaram a mexer nos escombros, pensa bem, deixou sua cidade, sua casa foi destruída, 70 anos depois você volta: pô, já morri. Muitos morreram, mas muitos idosos conseguiram ainda voltar e olhar: eu morava aqui nessa casa, está tudo destruído. Quando eles foram olhar o templo, eles encontraram escritos da Torá, do Pentateuco, dos primeiros 5 livros da Bíblia, que estavam lá intactos ainda no meio dos escombros. Quando eles começaram a ler, olhe, presta atenção, gente, eles descobriram o quanto eles estavam distante
da vontade de Deus na vida deles, porque eles perderam a palavra. Quem perde a palavra perde o destino, a direção. Então o que fez então Esdras? O livro dele é todo pautado nisso. Ele marca uma reunião na porta das águas, lê em voz alta, em hebraico, todos os textos que ele pôde recuperar. Só que jovens que nasceram na Babilônia, que nem sabia falar hebraico, tinha que saber ouvir tradução. Alguém ouvia Esdras e traduzia para a linguagem babilônica. O que isso tem a ver? Tem a ver que eles ficaram tão afastados do que Deus tinha, que até o idioma eles perderam, a cultura eles perderam. Aí vem Neemias, vem quem? Viu que eles construíram casas, mas esqueceram de quê? De construir um muro. Cidades tem que ter muro. E ele faz um desafio, em 52 dias vamos construir esses muros. E ali ele faz algo tremendo. Aí vem um profeta chamado Ageu. Qual é o nome do profeta? Ageu, ele denuncia um grande problema. Se um dia você ler o profeta Ageu, você vai descobrir nos escritos dele que ele começa a dizer: vocês esqueceram de um detalhe. Você vai escandalizar com o que o povo fez, mas fizeram. Havia sido separado um monte de materiais para construir o templo. Só que como o templo não está sendo construído, eu pego um tijolinho aqui, eu pego um outro material aqui, pego outro aqui e construo minha casa. Aí Ageu falou assim: sabe por que o bolso de vocês está igual saquetel furado? Vocês põem o dinheiro e vazam? Porque vocês estão pegando aquilo que pertence ao Senhor e colocando dentro da sua casa. Agora você imagina, apóstolo, mas como que alguém pode fazer isso? Claro que faz. A gente pega o que é dízimo, que é de Deus, e usa para nós, mas isso é um outro assunto. Então não adianta você falar assim, que povo, hein? Na verdade, muita gente faz o mesmo. Mas eles começaram o quê? O profeta Ageu disse assim: vocês estão construindo as suas casas com o recurso que é do templo, e vocês estão achando que Deus vai abençoar vocês. Mas graças a Deus pelos profetas. Aí veio Zacarias. Zacarias, ele diz o seguinte: porque o templo começou a ser construído, o dinheiro já acabou. Até o motivo já estou te dando aqui. Aí Zacarias, o profeta, no capítulo 4, numa visão que ele teve, ele falou assim: não será por força, não será por violência, mas a casa vai ser levantada pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Mas ele diz isso por quê? Porque lá na Babilônia, Ciro havia dito: não tem mais recursos, porque de alguma maneira ainda vinha dinheiro de lá. Ele diz: acabou essa obra. Aí tem um texto que eu amo falar sobre ele. Aí vem o profeta Zacarias e falou assim: quem és tu, ó grande montanha? Montanha é o imperador, o Ciro lá da Babilônia. O que você está achando que é? Você não passa de um montinho de pedra diante de Zorobabel. Parece que Zorobabel era o cara. Zorobabel era o governador de um povo que estava totalmente falido financeiramente. Só que ele era o governador de um povo que tinha uma promessa. Você está ligado ou não está ligado? Estou ensinando. Aí ele está dizendo: quem és tu? Lá pelo capítulo 4, versículo 7, para quem gosta de estudar em casa. Quem és tu? Você não passa de um montinho de pedra diante de Zorobabel. Assim como ele colocou a pedra do início da obra, ele vai colocar a pedra do fechamento da obra. E vai ter gente aplaudindo, dizendo: é isso aí, vai em frente. Eu já preguei sobre isso. Vai em frente. Por que ele está dizendo isso? Porque a obra começou, o dinheiro acabou, e o povo disse: o que vai acontecer agora? Aí entrou o profético. Toda vez que o profético entra na tua vida, querido, o que é natural se torna obsoleto. Porque é onde Deus está interferindo. Não importa se eu tenho ou não tenho, importa que Deus prometeu, e Ele vai cumprir a palavra dele sobre a tua vida. Você está numa igreja, pode dar glória a Deus aí. Você está no ambiente de fé. Pode acreditar. Então o que acontece? Ele diz: quem és tu? Só que como eu estou pregando sobre Esdras, vamos voltar em Esdras aqui, sobre a história dele, claro, também citando Ageu. Todos esses nomes que eu citei estão na Bíblia. O problema deles é que havia uma expectativa diferente, e por isso eles choraram. Quem é esses que choraram? Os anciãos que passaram pelo exílio, entraram jovens, passaram pelo exílio, terminou o tempo. Quando eles viram a obra começando e olharam os fundamentos, que são as primeiras colunas, eles olharam para essa coluna, mas conseguiam enxergar a primeira. Eles não conseguiam enxergar o novo. Olhava para o novo e enxergava o velho. Olhava para o novo e enxergava o passado. Mas o passado foi muito glorioso, porque o primeiro templo quem construiu foi Salomão. E como que alguém vai conseguir todo aquele ouro? Como alguém vai conseguir todo aquele dinheiro? Então o que acontece aqui,
é que as pessoas mais velhas que haviam visto a glória do templo de Salomão estavam amargamente desapontadas, embora ainda só está começando a obra, mas pelo começo eles já viram, pela essa coluna que estão fazendo aí, essa obra não tem sentido algum. Por isso que o texto que eu li, eu vou ler de novo em Ageu 2:3, fala assim: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou essa casa na sua primeira glória? É como a vedes agora, não é nada, não é ela como nada aos vossos olhos. Por isso que Ageu está dizendo isso para aqueles anciãos: vocês que viram aquela casa maravilhosa, está vendo agora essa obrinha aqui, isso está parecendo um barraco. A denúncia deles, o Ageu quando diz isso, ele está dizendo: vocês não estão entendendo, sabe por quê? Porque pelo que eu vejo, eles estão vendo a glória do ouro, mas eles não sabiam sobre a glória da presença. Eles não estavam entendendo o que Ageu mesmo diz no capítulo 2, no versículo 8 e 9. Olha o que diz a palavra: minha é a prata, meu é o... O que Deus está dizendo? Eu posso dar a prata, eu posso inclusive dar o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Mas ele está mostrando o que? A glória desta última casa será o que? Maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. O que significa isso? Que a glória do primeiro templo, presta atenção, a glória do primeiro templo estava no ouro que ofuscava a glória de Deus. A glória do segundo templo estava na presença que ofuscava as estruturas construídas. O que significa isso, apóstolo? Que quando alguém viu o templo de Salomão, conhecido como uma das 7 maravilhas, ou algo que foi construído como a grande maravilha do mundo, imagina o seguinte: era tanta suntuosidade, talvez hoje financeiramente baseia em trilhões, tanto ouro, tanta glória do ouro, que as pessoas quando chegavam lá dentro, eram tomadas por um êxtase. Só que vem Ageu e fala: não, mas a glória da segunda ou da última casa vai ser muito maior, vai ser muito mais tremenda. Alguém olhava assim e dizia: mas como? Eles estavam achando que a glória estava no ouro, mas na verdade a glória estava na presença. A primeira casa, querido, até teve uma fumaça, para quem leu já sobre isso, uma presença, uma Shekinah que atingiu o templo, que as pessoas não conseguiam ficar de pé. Elas caíam no chão e ficavam adorando a Deus, porque uma fumaça invadiu o lugar. Você imagina quando Salomão fez sacrifícios a Deus e a presença da fumaça, da Shekinah tomou o lugar. Como que alguém vai superar isso? Aí vem Ageu e falou: você não está entendendo, aquela só foi a glória da fumaça, mas aqui esse templo, ele pode não ter todo o ouro que Salomão colocou, mas o Messias vai pisar nele. Ah, querido, eles não estavam entendendo que glória era, a presença vai entrar nele. Só para te dar um dado, esse templo construído aqui foi aquele que Jesus entrou e viu cambistas lá, e Jesus entrou e pisou dentro desse templo. O que ele está querendo dizer é que a Salomão tinha ouro, mas estava longe da promessa ainda. Nós estamos aqui, mas a promessa está mais próxima da gente. Ele está dizendo, essa glória da presença é muito maior do que a glória do ouro. Ele está mostrando que aquele teve fumaça, esse vai ter o próprio Cristo pisando nele. Eu amo a presença, a glória que vem. Somos pentecostais, mas eu amo quando ele chega, porque quando Jesus chega, meu irmão, não tem para ninguém. Ele move sobre cada área, cada pessoa, em cada nível. A presença de Jesus muda as circunstâncias. Por mais que a glória da Shekinah, daquele culto maravilhoso, é extraordinário, mas o que ele queria mostrar é que eles precisavam compreender que a glória desta nova casa ultrapassará. Tem nada a ver com quantidade de ouro, com suntuosidade, com estrutura, mas tem a ver com a proximidade da chegada do Messias. Agora preste atenção no que esse texto pode nos ajudar na nossa vida hoje. O texto inicial diz que quando se lançou o fundamento, os idosos, alguns dos sacerdotes, os levitas, eles começaram a chorar, porque eles olhavam aquele presente, mas a mente deles ainda estava lá na glória, lá no passado, lá na construção de Salomão. A primeira coisa que a gente tem que aprender é que nada jamais será como antes. Fala comigo: nada jamais será como antes.
Por isso que eu digo que você não pode ficar prisioneiro do teu passado, achando que algumas coisas vão se repetir na tua vida. Apóstolo, não tire essa esperança de mim, meu casamento vai ser um dia como antes. Nunca, nunca. Vai ser melhor, porque a glória da última casa será o quê? Maior do que a primeira. Não é que vai ser, não pode, vai ser ruim, não, porque vai ser melhor. Porque existem conceitos que nós lembramos da nossa vida passada, que a gente pensa, é engraçado que eu e Silvia, a gente sempre está com amigos, né? E eu me lembro que num período, alguma pessoa falou conosco, não foi só uma, mas alguma foi bem pontual, e dizia assim: ah, você não tem noção. Na verdade, o casamento fica muito bom depois dos 25 anos de casado, 30 anos de casado. Eu lembro que eu olhei, a gente era bem jovem ainda no casamento. Eu olhei com uma, igual você está olhando para mim assim, com incredulidade. Com incredulidade, eu falei, esse coroa está empolgado, né? Como é que ele está dizendo que é melhor? Na juventude é muito melhor, né? Porque a disposição sexual é melhor, a disposição, saúde é melhor. E é interessante, porque hoje eu tenho 35 anos, faço agora em dezembro, de casado, né? Dá um amém, irmão. E olha, os novos ficam incrédulos, aí como fiquei também. É bem melhor. Você está pensando só naquilo, né? Mas não é só nessa área, não. É a liberdade, é o companheirismo, as nossas histórias, a nossa cumplicidade. Acredite, gente. Aí alguém lê esse texto e fala assim, não, mas aí é o outro casamento, é outra. Não, querido, com todo o respeito à tua história, eu respeito mesmo. O casamento que você está agora, seja o primeiro, seja o segundo, seja qual for, esse é o casamento que Deus está dizendo. Ele vai ser tão renovado, ele vai ser tão abençoado. Eu queria ouvir um amém masculino, amém, porque tem mulher quase cutucando, fala aí, rapaz, né? Que você vai ter tanta alegria no teu casamento, que isso está se perdendo a fé, gente, nisso. As pessoas, elas querem sempre mudar para ter feliz. Não, eu nos 35 anos de casado, eu digo para Deus, todo dia, eu agradeço tanto a Deus pela minha esposa, pela minha casa, pelos meus filhos. A gente estava viajando esses dias para consolidar a nossa igreja lá em Milão, né? E é claro que a gente também aproveitou para passear um pouco, né? Se você não gosta, desculpa aí, mas eu gosto. Ainda mais quando eu estou com a minha namorada de 35 anos. É maravilhoso, né? E a gente começou a agradecer a Deus, né? Por quantas coisas, a nossa cumplicidade, como isso é maravilhoso. O que na verdade Ageu está dizendo? Que a glória do segundo templo, que ele nem chama de segundo, ele chama de último. O que ele quer dizer? Não vai ter outro. E toma isso como base da tua vida. Como você chegou aqui eu não lembro, nem sei, mas tome como último. Esse é o teu último momento. Vai ser tão renovador, vai ser tão tremendo, que você não vai ter lembrança de nada do passado que possa comparar ao que Deus quer fazer na tua vida, no teu casamento, na tua família. Dá um glória aí, irmão. Recebe a bênção aí, irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora, como que as coisas jamais serão como antes? É isso mesmo que eu quis dizer, não exagerei não. Elas não se repetem, a vida não se repete. Eu terminei uma reunião com a nossa equipe ministerial faz alguns anos, e eu me lembro que a gente, terminando a reunião, eu tenho isso escrito, por isso que eu lembro que eu escrevi, eu disse para eles o seguinte, a última fala que eu tive, a apóstola ensinou, eu ensinei, a gente tem sempre um tempo anual, né, juntos, como vai acontecer já no início do ano que vem, eu disse, olha, faça algo que surpreenda. Eu disse para eles o quê? Porque nós já tínhamos os métodos, os projetos, nossas agendas, tudo pronto ali já. O próximo ano vai ser assim. Só que saia dessa reunião fazendo algo disruptivo. Pense fora da caixa. Como eles são líderes de rede ministerial, de crescimento, faz um encontro com Deus diferente, faz algo, pode apóstolo, claro, faz um evento de colheita, cria expectativas nas pessoas. Isso tem sido tão pontual na vida da nossa equipe, que a gente está percebendo, querido, desses anos, como isso é tremendo. Pessoas que estão dispostas a fazer algo diferente para ter resultados diferentes. Eu faço mentoria com pastores e isso tem sido muito bom para mim, porque eu aprendo também ensinando para eles. E foi interessante porque há dias atrás um pastor que está cuidando de uma igreja há 20 anos, e ele dizia, eu preciso de uma solução. Eu falei, qual a solução? Minha igreja não cresce, eu não consigo. Eu disse,
como é essa igreja? Ele disse: eu herdei, meu pai era pastor, ele faleceu, e eu agora dei continuidade. Só que tem mais de 20 anos que eu pastorei. Eu falei: o irmão cresceu quanto? Ah, 5%. Eu não pensei, crescia nada, né? Porque 5 em 20 anos é muito ruim. Mas é claro, ele estava ali pedindo ajuda. Eu disse: irmão, pastor, como é que é a tua equipe? Aí deu aquela engasgada: não, eu tenho um pessoal aqui. Eu falei: não, esquece. Eu tenho um grupo. Eu falei: não, estou perguntando a sua equipe. Eu estou perguntando as pessoas que estão com você, que você ensina-os, que você gasta tempo na vida deles. Porque num tempo a gente para de pastorear a igreja e pastoreia a equipe. E a equipe consegue pastorear a igreja. Aí eu vi que ele deu aquela rateada, né? Como acontece com o carro também assim, está meio... Eu falei: pastor, vamos arrumar isso aí. Começa a orar a Deus. Homens, como diz a palavra, mulheres, que como diz a palavra, que não tem de se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, que aspira ao ministério, que tem disposição. Se você tiver 5, tiver 7, tiver 10, e começa a investir, porque tudo é equipe. Por que eu estou dando essa prévia para você? Porque na verdade, querido, nós conseguimos resultados quando nós conseguimos influenciar pessoas com aquilo que nós acreditamos. Existem muitos projetos natimortos. O que é um projeto natimorto, apóstolo? É aquele que você tentou convencer uma pessoa daquilo que nem você é convencido. Você marcou uma janta com o teu marido e quis fazer de um projeto, chegou no final e disse: não vou entrar, não sei, não estou gostando, não estou dentro. Porque na verdade, você não está tão convicto ainda. Mas com o marido é fácil, com a esposa também. O pior é quando você reúne a tua equipe de trabalho, reúne pessoas, amigos, alguém que você quer envolver numa causa, e as pessoas ouviram e falam: está empolgada, hein? Mas não conseguiram entrar. Por quê? Porque na verdade você não se preparou. Lembre-se que toda vez que você tiver uma visão, antes de você passar para alguém, vão lhe fazer perguntas. E tem gente que quando faz a primeira pergunta já fica com raiva. Só que quem está te perguntando é para te ajudar a saber se você está convicto mesmo. Eu estou disposto a construir uma casa. Alguém fala assim: você está pensando quanto custa o terreno? Ah, já está querendo me atrapalhar, né? Já está roubando a minha fé. Não, eu estou tentando te ajudar a fazer as contas, para você não ser mais um frustrado, que vai começar um projeto, e a Bíblia diz: vai construir uma torre, calcule antes, veja quanto custa, e depois você entra no projeto. Então, quantos projetos que nascem ou nascem natimortos? Por quê? Porque morre dentro da sala sem nem sair. Porque aquele que está lançando aquele sonho, ele não rompe. Neemias, quem mesmo? Neemias foi um homem fantástico. E sabe uma das coisas mais tremendas que eu vejo em Neemias? Que ele andou antes de falar. O que ele fez? Ele veio lá do povo dele, ele era um homem muito próspero, copeiro do rei, traz recursos para construir os muros, construir alguma coisa da cidade de Jerusalém. Esse contexto que eu te disse. Quando ele chegou lá, ele andou 3 dias a cavalo. Quantos dias? 3 dias. Andou, olhou tudo. Depois que ele andou 3 dias, ele chamou o pessoal.